Você viu essa notícia? E se viu, será que entendeu o que realmente está por trás dela? Porque na política brasileira quase nada é por acaso. Quando algo parece coincidência, normalmente é estratégia. E hoje eu vou te mostrar o que a grande mídia não explica, o que os bastidores escondem e o que realmente está em jogo nessa história. Aqui é o Lobo Crítico. E você já sabe, aqui a análise é sem maquiagem. Todas as coisas que acontecem no Supremo relacionadas a esse escândalo do Master e os seus desdobramentos, é tudo muito obscuro, falta transparência. Logo depois dessas batidas de busca e apreensão feitas na terça-feira, nos endereços aí de 4 servidores que estavam na Receita e que foram identificados como vazadores de dados secretos, logo depois dessas batidas, o Alexandre Moraes divulgou uma nota. E nessa nota, o ministro disse que foram detectados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita, que ocorreram vazamentos de informações sigilosas, endossou uma avaliação da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual houve instrumentalização desses dados e o vazamento nessa versão produz suspeitas artificiais que são de difícil dissipação. Uma vez levantada a suspeita, você não desfaz mais a atmosfera de suspeição. Esse comunicado do ministro diz muitas coisas definitivas sem definir bem as coisas. Não revela, por exemplo, quais foram os ministros que tiveram os dados violados. Há uma percepção, uma informação, mas é de bastidor, uma informação informal, de que o Alexandre Moraes, de que a mulher do Alexandre Moraes seria uma das contribuintes que tiveram seus dados invadidos. O filho do ministro, o filho de um outro ministro, a ex-mulher do Gilmar Mendes, mas não há. O Alexandre Moraes não informou, não esclareceu também quais foram, finalmente, as informações que efetivamente vazaram. Ele diz, houve vazamentos em série que criam uma aura de suspeição. Que informações vazaram? Né? De resto, Fabiola, o Alexandre Moraes, ele esqueceu de lembrar, ou lembrou de esquecer, que as informações que constrangem hoje a ele próprio e ao colega Dias Toffoli, nesse caso do Master, não saíram dos computadores da Receita Federal, saíram do aparelho celular do Daniel Vorcaro. A Polícia Federal extraiu das nuvens digitais abastecidas pelo Vorcaro aquele contrato de 129 milhões de reais do Master com a mulher do Alexandre Moraes, a doutora Viviane Barsi. A polícia tirou das nuvens do Vorcaro também os dados que permitiram aos investigadores detalhar num relatório de 200 páginas as conexões pessoais e empresariais que levaram o Toffoli, aliás, a ser expurgado da relatoria do caso Master no Supremo. São dados que não vieram dos computadores da Receita. Né? Agora, obviamente que apoiar a investigação e até a necessária punição de servidores que bisbilhotaram ilegalmente na Receita Federal dados fiscais de ministros do Supremo, dos seus parentes, isso é uma coisa. Né? Isentar todos os magistrados do Supremo de explicações é outra coisa. E coisa bem pior é utilizar esses ilícitos ocorridos na Receita Federal para embaralhar investigações de autoridades que estão aí enroladas nesse escândalo do Master. Então, Fabiola, os crimes de auditores fiscais não tornam as togas todas, os seus familiares, seres imaculados. As pessoas têm que explicar o que tem que ser explicado. Né? Mas, infelizmente, até aqui, o Alexandre Moraes, o Dias Toffoli, eles vêm considerando que um contrato generoso, sem evidências de contraprestação de serviços advocatícios, transações turvas ali em torno de um resort, o taiaiá, tudo isso não ultrapassa, na visão dos ministros, as fronteiras do decoro, da ética, mas o fato de os ministros ignorarem a realidade não faz com que a realidade desapareça. Então, é claro, Fabiola, que auditor fiscal criminoso que invade sem justificativa dados de contribuintes, seja quem for, se poderoso ou não, esse tipo de servidor tem que ser punido. Mas a coisa começa a embaralhar quando ministros do Supremo não distinguem interesses particulares e públicos. E quanto mais poderosas são as autoridades,
Quanto maior for a influência, mais os meios e os fins vão se confundindo, vão se afastando uns dos outros. Sobretudo quando ministro do Supremo não consegue respeitar a própria supremacia. Então, há muita coisa por explicar. O inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes é ele mesmo inexplicável. Se o ministro tinha informações, ele tem que dizer que informações são essas que levaram a abrir o inquérito, e não poderia ter incluído isso no âmbito daquele velho inquérito lá de 2019 das fake news. Ele que requisitasse uma investigação nova ao Ministério Público, submetendo as informações de que dispunha à análise do procurador-geral, Paulo Gonet. Do modo como se fez, parece que o ministro estava fazendo o que os advogados chamam de pescaria probatória. Jogou a rede para ver o que pescava. O que pescou, se real, se verdadeiro, merece punição. Agora, isso não isenta, Fabíola, os ministros, o próprio Alexandre de Moraes, de dar as explicações que são devidas. A opinião pública quer saber se tem gente que não merece respeito no Supremo ou não. É isso que interessa, em última análise, a opinião pública brasileira. Então, o ministro do Supremo não é ser invulnerável, Fabíola. E isso é uma coisa, quando vem esses questionamentos, né, Josias, por parte dos juristas, inclusive, eles caem mais uma vez nessa desconfiança que a sociedade às vezes tem a respeito das ações do Supremo Tribunal Federal e das ações de Alexandre de Moraes. E é muito importante a gente poder trazer aqui os fatos e por que chegamos a esse ponto, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. O essencial, Fabíola, é a gente notar que as pessoas querem saber onde é que está a irregularidade. A sociedade brasileira tem o direito, sobretudo no momento que você está vivendo múltiplos escândalos, o que a sociedade brasileira deseja é saber se o comportamento daqueles que representam o Estado no Supremo, no Congresso, no Executivo, se o comportamento das autoridades corresponde ou não àquele padrão moral que se espera de uma autoridade, né? Então, interessa a todo mundo saber se tem magistrado fazendo negócio que não deveria, se tem parlamentar pilantra, se no Executivo alguém facilitou a vida de banqueiro falido agora, ou de membro de crime organizado. Isso é, em última análise, o que desejam todos. Agora, quando você começa a torturar um inquérito, jogando tudo o que parece lixo dentro dele, um inquérito que não termina nunca, e sob o argumento de que, temos que atingir determinados fins, então os meios se justificam. Aí começa a se formar uma aura de suspeição que compromete a credibilidade das autoridades. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é esticar um inquérito, o inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019, ele tornou esse inquérito eterno. E inquéritos, eles devem ser abertos e também devem ser encerrados. Costuma-se dizer que a justiça tarda, mas não falha. Aqui a justiça tarda e não chega, porque não acaba nunca o inquérito do ministro Alexandre de Moraes. E ele fez de novo. Ele enfiou dentro desse inquérito algo que não tem nada a ver com o objetivo inicial do inquérito, aberto lá em 2019, sob o argumento de que há ministros sendo atacados, porque chegou lá, de alguma maneira, ao conhecimento dele, que ministros tinham, e os seus parentes, o sigilo violado nos computadores da Receita Federal. Não diz como chegaram essas informações, que informações são essas, e aí manda investigar todo e qualquer acesso que tenha invadido dados dos 10 ministros do Supremo, são 11, mas agora está faltando um, e de todos os seus parentes. Então está lá a Receita Federal vasculhando mais de 100 contribuintes, verificando se tiveram ou não os dados violados e tal, e ninguém sabe, não há transparência. O ministro fez isso sem ouvir a Procuradoria-Geral da República, fez de ofício. Na cabeça dele, ele abriu esse inquérito. Depois, quando a coisa já estava aberta, aí ele manda, com base em um relatório preliminar que recebeu da Receita, olha, teve sim aqui alguma invasão. Aí ele manda para a Procuradoria, e a Procuradoria, que tem sido leniente em relação à suspeição que paira em relação aos ministros, o Dias Toffoli, por exemplo,
já devia estar sendo objeto de inquérito, de uma investigação, leniente em relação aos magistrados. O procurador-geral Paulo Gonet foi rapidíssimo, foi rápido como um raio nessa questão. E aí, como que ecoando os desejos do ministro Alexandre de Moraes, ele determina a busca e apreensão, manda colocar tornozeleira no pé dos investigados, os 4, caça o passaporte, determina que vão ficar reclusos à noite. Então, nós estamos no início da investigação e os investigados já sofreram as sanções cautelares mais draconianas. E aí divulgaram-se os nomes. A única coisa transparente aqui foi a divulgação dos nomes dos servidores da Receita e do SERPRO que estão sob investigação. Então, um ambiente assim, em que um ministro que teve capturado no celular de um investigado como Daniel Vorcaro, um contrato que vincula a mulher dele ao Banco Master, com um contrato milionário de 129 milhões de reais, o ministro é parte da questão, é parte do problema. Ele se transforma em parte do problema, investigador, juiz, ele é tudo. E tem sido assim em relação a Alexandre de Moraes. E uma hora tem que parar, Fabíola. Ontem nós falamos aqui, o Sakamoto bem lembrou, com o professor Gustavo Sampaio, que é um jurista respeitado, e ele dizia que não só esse inquérito está sendo esticado em demasia, nenhum inquérito pode ser eterno, como também está sendo violentado o objetivo inicial do inquérito. O inquérito, quando é aberto, ele tem que ter um objeto. Nós vamos investigar tal coisa, com tal prazo, e esse vai ser o nosso objetivo, descobrir o culpado por isso ou por aquilo. E aqui não, aqui a cada hora aparece um crime novo e um culpado que ainda ninguém conhecia. E o inquérito vai sendo esticado. Não pode ser assim, Fabíola. Se o ministro tinha alguma informação, ele até podia provocar a Procuradoria, mas abrir... Aí, se o procurador considerasse adequado, aí pediria um inquérito ou na primeira instância ou no próprio Supremo. Aí seria sorteado um relator, que não o Alexandre de Moraes, e o inquérito seria tocado adiante. Do modo como está sendo feito, Fabíola, compromete a credibilidade. Então, houve crime? Talvez a investigação vai dizer se essas violações são ou não comprovadas. Havendo comprovação, tem que punir, não tem dúvida. Justificam os meios, de maneira nenhuma. Se você quer análise sem filtro, com fundamento e sem medo de enfrentar os temas mais delicados da política brasileira, já sabe. Inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o que está acontecendo nos bastidores do poder e prepare-se, porque nos próximos vídeos nós vamos aprofundar as conexões políticas que podem estar por trás dessas histórias. Aqui é o Lobo Crítico e a gente não dorme enquanto a verdade não aparece.